Boa noite. No Roda Viva desta noite aqui da Rede Cultura, um dos mais poderosos e influentes nomes da TV brasileira, o ator, produtor e diretor Daniel Filho. Filho de um cantor espanhol e de uma bailarina de circo, Daniel Filho começou sua vida artística aos 15 anos como ator de teatro de revista. Em 1957 foi para a televisão, onde participou de todos os tipos de programa, dos infantis aos dramáticos, dos humorísticos até musicais. 10 anos depois foi contratado pela TV Globo para dirigir as novelas e seriados que conquistaram telespectadores no Brasil e em outros países do mundo. Das suas mãos surgiram campeões de audiência como as novelas Selva de Pedra, Dancing Days e o seriado Malu Mulher, sua criação mais premiada e encenado pela atriz Regina Duarte. Em 1984, assume o comando da Central Globo de Produção. Mas no auge do seu poder, Daniel Filho dá uma reviravolta na sua vida. Ele abandona a TV Globo, que o acusa de ter se transformado numa estatal, e parte para a produção independente. Para entrevistar o Daniel Filho, nós convidamos hoje o jornalista Sérgio Montemelo, que é diretor da TV1, a Tereza Cristina de Barros, que é repórter da Rede Cultura, o Marcelo Machado, que é encarregado de rádio e TV da DPZ Propaganda, o Walter Jorge Dursi, que é diretor e roteirista da Rede Globo, a Neuza Sanches, subeditora da revista Veja, o Sérgio Dávila, que é repórter da revista Folha. O Roda Viva é retransmitido por outras 23 emissoras de todo o Brasil. E você pode participar também ao vivo deste programa através do telefone 252-6525. 252-6525. A Shizuka, a Ania e a Luciana estarão anotando aqui as suas perguntas. Se você preferiu o nosso fax aqui no estúdio, é o 874-3454. 874-3454. Daniel Filho, boa noite. Boa noite. Eu gostei da biografia apresentada. Eu quero acrescentar aí que vocês pularam uma que eu acho que foi realmente, e aí fica eu meio puxando a brasa para minha sardinha, mas o meu primeiro grande pulo no Brasil, que foi a novela Irmãos Coragem, que eu acho que foi, ela, de uma forma ou outra, eu acho que eu próprio não botei no meu resumê, mas eu acho que Irmãos Coragem foi até mais forte do que Dancing Days. Daniel, nós estamos aí acompanhando o seu primeiro programa independente, o seriado Confissões de um Adolescente, que a TV Cultura começa a exibir agora na próxima segunda-feira, dia 22. Eu gostaria de saber de você o seguinte, o que há diferente nesse seriado que a Rede Cultura transmite a partir da próxima segunda-feira? Ela tem muitas coisas. Primeiro, ela é a realização de um sonho meu, né? É um sonho da terceirização do trabalho, da possibilidade de dar aos produtores, aos profissionais de televisão, que eles não sejam apenas pessoas contratadas, que eles possam abrir suas pequenas produtoras, terceirizar trabalhos. Portanto, ele amplia o campo de trabalho. Como particularmente, ele é o primeiro seriado brasileiro que foi filmado. Ele foi feito em negativo, ele foi feito em 16 milímetros. Isso no que tange a parte técnica. No que tange a parte artística, eu acho que a gente teve uma dificuldade, porque a peça foi um enorme sucesso. Uma peça muito simples, de 4 meninas, dando um depoimento. Eu tive a sorte de assistir na primeira semana em que foi exibida num pequeno espaço no Teatro Laura Alvim, do Rio de Janeiro. Não era nem no palco, era num espaço, no porão. Era exibido assim com 40 cadeiras. E eu me emocionei vendo aquelas meninas falar. Era Maria Mariana, a Patrícia Perrone, Ingrid e Carol Machado. E achei que aquilo ali tinha um cheiro para ser um seriado, porque era a primeira vez que eu via adolescentes. Ela falava de uma margem de meninas que iam de 13 anos a 19, e dando um depoimento que, para mim, um homem de mais de 50 anos, era emocionante ver naquela geração o que as meninas estavam achando, como elas estavam vivendo. Era uma geração após a geração da revolução sexual, já era uma geração já com a AIDS, já é uma geração com outros conceitos depois do tal desbunde que os pais tiveram. Então, e era a primeira vez que eu via mulheres, meninas, falando de assunto que normalmente era uma coisa para ser falada por homens. Então, eu acho que a gente conseguiu, a gente tentou, eu e o Euclides Marinho, e com a participação da Maria Mariana, manter a mesma simplicidade que a peça tinha e manter o mesmo discurso da peça, ou seja, o ponto de vista é feminino,
o ponto de vista é desta geração. Eles não são colocados como débeis mentais, que normalmente acontecem nos programas de televisão, que colocam os jovens como um débil mental ou uma coisinha que não soubesse dar a sua opinião, que não tivesse o seu conceito de vida. Então, eu acho que esta foi a tentativa que a gente teve no Confissões e a gente conseguiu, eu espero. Dávila, por favor. Daniel, por que demorou tanto para viabilizar esse seriado? Porque eu lembro que acho que a primeira vez que você falou dele foi em 91, né? Do Confissões de Adolescente. Eu falei do Confissões do Adolescente, é verdade. Eu, no 91 não, porque em 91 foi quando eu saí. E quando eu saí atrás de ideias. Eu estava muito cansado, me sentia muito esvaziado pela posição que eu ocupava, pelo trabalho que eu tinha, então eu precisava descansar, eu precisava me recompor. E então comecei a procurar ideias para essa coisa de terceirização de trabalho, de sair com ideias vendendo uma coisa que eu fazia dentro da televisão e agora eu podia fazer para fora, vender para várias estações minhas ideias ou meus produtos. Na minha cabeça eu poderia vender desde uma ideia até um produto pronto. Eu acho que o campo era aberto para isso, é um campo que é assim em toda parte do mundo, né? Tem pessoas que vendem até apenas uma piada. Então, eu achava que isso era uma coisa que podia ser feita no Brasil. E entre os trabalhos estava esse projeto. Mas eu via que como não há no Brasil essa coisa de terceirizar o trabalho, de acreditar na produção independente, então, porque o brasileiro, ele não gosta de alfaiate, né? Ele compra pronto. E na televisão você tem que levar o produto absolutamente pronto para convencer e assim mesmo, se não for alguma coisa que já estão vendo, vão ficar em dúvida. Se tiver alguma novidade, não vão ter coragem. Então, eu explicava o que era o projeto e não conseguia nenhuma repercussão. Então, eu resolvi bancar, junto com o Euclides Marinho, o projeto do meu bolso. Nós filmamos, eu comprei os direitos, nós convocamos os atores e fizemos o primeiro piloto. E com esse piloto filmado, eu achei que eu teria alguma repercussão. Aí levei para a TV Globo, que gostaram muito, tudo mais, mas disseram que aquilo não pertencia à política da estação. Na época, a última estação que me ocorreu, e não me ocorria trazer, era realmente trazer para a TV Cultura de São Paulo. E por que não? Porque achei que possivelmente não se encaixava dentro da programação dela, era um seriado para ser exibido um por semana, era um programa de jovens com algumas coisas que eu poderia considerar picantes e não imaginava que a TV Cultura pudesse ter uma resposta financeira. Então, até que um amigo, o Armando Nogueira, me aproximou do Roberto Mulaert, que gostou da ideia e diga, traga, quem sabe a gente não encontra um samba nisso. Então, onde eu menos esperava, veio a parceria, veio a abertura, veio a possibilidade de uma televisão diferente. E aí, então, nós fizemos essa parceria. Portanto, eu fiquei praticamente com o projeto andando na mão quase um ano, com um filme debaixo do braço, dizendo, está aqui, está pronto, vejam. E todo mundo olhava e dizia, que bom, que bom. Eu cheguei até a fazer no Rio, e na medida que eu senti que aquilo ia morrer e ninguém ia ver, eu fiz exibições no Lauro Alvim, assim, numa sala de vídeo que tem de 40, 50 lugares, para ver se havia alguma repercussão na imprensa. A Vejinha do Rio de Janeiro chegou até a dar uma notícia e fazer uma crítica, mas os outros veículos não podiam fazer crítica porque, segundo a orientação, você só pode fazer crítica de um programa de televisão se ele for exibido na televisão. Na medida que o meu não era exibido, ele não, a não ser a Vejinha que me deu uma colher de chá. Neuza Sanches. Neuza, por favor. Daniel, por que você sentiu essa resistência por parte das emissoras? Da onde você acha que vem essa resistência com a produção independente? Eu acho que vem porque a televisão brasileira foi armada a partir de donos, né? Armada de um conceito de produção. Desde a TV Tupi, ela sempre foi um dono que contratava todo mundo e que produzia. Esse é o estilo e o sistema que a televisão brasileira se desenvolveu. Quando a família Marinho mesmo é dona de uma estação, então eles produzem tudo. O SBT, agora o Silvio Santos é dono de uma estação, eles produzem tudo.
o Adolfo Bloch comprou. Então, esse é um estilo. O estilo de terceirizar o trabalho é uma coisa que não está na cabeça do empresário de televisão brasileiro. E por quê? Não sei por quê. Porque eu acho que é mais barato, ele é mais competitivo, porque na medida em que na minha cabeça é o seguinte, se eu quero fazer um programa infantil, eu preciso de uma ideia infantil, e eu digo assim, abro uma concorrência entre produtores, entre criadores, para uma ideia para um programa infantil, porque o dono da estação sempre será o dono da estação. Eu acho que, numa forma, eles acham que mantendo a produção, eles mantêm o poder. Quando o poder está na exibição. Tanto é que eu tinha produção, mas não tinha exibição. Portanto, não tem poder nenhum se alguém não exibir o Daniel, produto. é isso que você chama de cartelização? Pode ser, né? Pode ser. É um cartel, você está dizendo que é um cartel? É um domínio, é o sistema da televisão. Se vai existir uma lei para mexer nisso, eu não sei. Mas na Alemanha, por exemplo, isso não tem lei nenhuma com relação a ter tanto de produção fora, ou tanto de produção, a estação só pode produzir. Isso não existe na Alemanha. E eles mantêm uma terceirização de trabalho porque eles sabem que é, primeiro, mais econômico, depois, como eu estava falando, mais competitivo, terceiro, ele faz a programação melhorar. Então, eu só vejo vantagens em um programa ser terceirizado, um programa ser feito fora. Sérgio Montamelo. Daniel, a tua experiência é interessante, porque a tua experiência na Globo sempre foi uma experiência de ator, de diretor, de executivo, mas executivo da área artística. De repente você sonha ter uma rota própria e parte como empresário. Como é que você avalia essa diferença entre o sonho e a realidade hoje? Quer dizer, já lá se vão 3 anos. Então, como é que você vê essa toda? Foi um choque muito grande? Você conseguiu, ou você vislumbrou a realidade como ela ia ser mesmo? Não, como é que você avalia isso? Eu achei que seria muito mais fácil, muito mais fácil. Foi muito mais difícil do que eu imaginava. Eu devo atribuir a vários problemas de estação. Primeiro, o país. Veio o conturbado Collor. Depois, o processo financeiro. Mas, mesmo assim, foi muito mais difícil do que eu esperava, porque eu não tive a aceitação imediata que eu esperava que tivesse. E, mesmo assim, também nós aqui fora, enquanto produtores, não estamos preparados para produzir. E aí as estações tinham alguma razão. O próprio Boni me dizia na televisão isso lá. Quando eu tentava, dentro da TV Globo, começar a fazer uma produção independente, chamando alguém de fora. Nós não estamos preparados para produzir em larga escala broadcasting, no sentido teledramaturgia, ou algo que não seja apenas um programa jornalístico que dependa de um bom repórter e uma boa câmera. Algo que dependa de coisas mais, como esse projeto, por exemplo, ou uma novela, ou uma minissérie. Nós não estamos preparados aqui fora para isso. E então eu tive muita dificuldade. Você sabe que com a morte do cinema, né, com a morte brasileira do cinema, o que aconteceu? Os melhores profissionais ligados ao cinema ou estavam no comercial ou tinham simplesmente abandonado a carreira. E então, como eu podia pagar um profissional competindo com o comercial, que é uma coisa muito cara? Então, um eletricista, que eu podia pagar para ele por uma quinzena, ele podia ganhar num dia fazendo um comercial. Então, quer dizer, era como se... Eu me sentia, na verdade, solto num espaço e o fio que me prendia a nave-mãe quebrou. Teve momentos em que eu achei que nada ia acontecer, que realmente o meu sonho era totalmente impossível ser feito no Brasil. Se fosse hoje, só para follow-up, se fosse hoje, obrigado, o que você faria diferente? Quer dizer, que correção de rumo você faria hoje, Daniel, saindo da Globo hoje e com o mesmo sonho? Bom, se eu saísse da Globo hoje, quer dizer, eu estou fazendo uma suposição, né? E Fernando Pessoa diz que a vida não é a que acontece, claro, é aquela si, né? Aí que seria a verdadeira história.
logicamente, em primeiro lugar, eu continuaria saindo. Em segundo lugar, eu saberia produzir melhor, porque agora eu sei. Mas acontece o seguinte, eu não conseguiria fazer diferente porque eu teria que aprender. Eu acho que tem aquela coisa da criança, quando eu me lembro do meu filho pequeno, e ele levando os primeiros tombos, e a gente sabe que os primeiros tombos da criança não machucam muito, porque eles são pequenininhos, eles cambaleiam, caem no tapete, se apoiam na cadeira, apesar que o meu machucou um pouco. Mas eu não teria como aprender, e eu acho que todos nós, profissionais, não teríamos como aprender sem fazer. Agora eu sei melhor, agora eu sei melhor sobre como deve ser filmado, eu sei melhor, mas agora inventaram até coisas que eu não tinha na época, como agora vem a beta digital, que vai me dar melhor qualidade de som, mas não teria outro caminho a fazer, senão esse de bandeirantes, de ir cortando a mata e achando o caminho. Daniel, nosso telespectador, o senhor Ronaldo Kusler, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, lamenta que você tenha parado de fazer as novelas. Mas tem uma pergunta aqui do senhor Sérgio Roberto Zendon, do Butantã, ele diz o seguinte: por que no Brasil se consegue fazer novela de tão boa qualidade e não se consegue fazer cinema com a mesma qualidade? Bom, em primeiro lugar, o cinema no Brasil, eu fui uma pessoa que fiz muito pouco cinema. Mas pelo que eu sei sobre cinema e pelas vezes que eu passei pelo cinema, o cinema nunca conseguiu se articular como uma indústria. E a televisão conseguiu se articular industrialmente. O investimento que foi feito industrialmente na televisão não foi feito no cinema. Nós conseguimos, em vários momentos do cinema, conseguir ter uma média cinematográfica muito boa. Quer dizer, se a gente pegasse a média cinematográfica, vamos lá, agora falamos de 32 anos atrás, a média que teve, no mesmo ano nós tivemos lançado Pagador de Promessa, Os Cafajestes, Assalto ao Trem Pagador e Barravento de Glauber Rocha. Mais 5 vezes Favelas, mas pegando esses 4 filmes, que são 4 estilos de filmes diferentes, foram um enorme sucesso, e sucesso de público, sucesso de crítica, mas parece que não havia uma consciência brasileira de indústria. Não havia uma união brasileira de indústria. Eu acho fundamental a vontade política dos profissionais nesse sentido. Sempre houve um atrito no cinema que acabavam eles se separando e então não investindo da mesma forma. Então a televisão pôde, por vários motivos, ter na novela os melhores profissionais, que seriam profissionais de cinema, profissionais de teatro, profissionais até mesmo da televisão, trabalhando todos na novela. Então, quer dizer, no Brasil, todos os atores fazem novela, todo mundo, de uma forma ou outra, excelentes profissionais foram dirigir, e os melhores autores brasileiros escreveram novela e tiveram a sua vida cortada no cinema. Então, a resposta é essa. Tereza Cristina, por favor. Daniel, nos últimos anos você assumiu assim a personagem do Dom Quixote da televisão. Vamos mudar tudo. O que está ruim? Que tipo de chacoalhada a TV precisa? Dom Quixote? Bom, me falta um Sancho Panza, que eu acho que é o Cleide Marinho, que não é tão magrinho assim, não é tão gordinho. Eu acho que a chacoalhada é essa. A televisão, ela dá mais campo e permitir que ela não seja tão dona de todos os seus produtos. Que essa coisa da terceirização do trabalho que existe nos Estados Unidos, que existe na Inglaterra, a Inglaterra conseguiu quebrar isso com a BBC, nada mais tradicional, pelo menos que a gente possa saber, que a Inglaterra. E mais nada tradicional, acho que, sem contar a Rainha e o Big Ben, é a BBC de Londres. E a BBC conseguiu quebrar e passar a ter terceirização de trabalho. Não existiria o Monty Python. O Monty Python é uma produção independente, se nós vamos lembrar uma. A participação da televisão no cinema brasileiro, sabe? Tem uma sociedade com o cinema brasileiro. Com inveja, eu vejo os filmes estrangeiros, eu vejo os filmes franceses, ou filmes americanos mesmo, e lá está, quando aparecem os produtores associados, Antenne 2, Rai, o Berlusconi, TV München, Channel 4. Quer dizer, existe uma participação, essa coisa que eu falo da vontade política, de todos estarmos juntos
numa coisa cultural, numa coisa de identidade, numa coisa da televisão brasileira. Eu achava que na televisão, enquanto um executivo de televisão, eu fiz tudo que era possível. Eu não estou fazendo nada mais, ou nada diferente, ou nem sei se melhor do que eu já fiz na TV Globo. Mas eu acho que essa chacoalhada no sentido da terceirização do trabalho, esse sonho, que é um sonho antigo de todos os produtores, e que os próprios donos sabem que isso é bom, porque como funciona isso para um espectador entender melhor? Seria como se a televisão fosse uma fábrica de automóvel e ela fabricasse o vidro, o pedal, a maçaneta, o botão, e não é assim. Tem que haver uma divisão de produtos, quer dizer, o pneu é dado por fulano, e isto é que é o trabalho. É por essa, quer dizer, Don Quixote na medida que eu largo uma posição absolutamente insegura, por essa que é totalmente insegura, por esse voo no escuro, por essa absoluta entrada de dinheiro. Quer dizer, no meu bolso eu não recebo, eu não ganho há 3 anos. Mas eu não podia, aos 53 anos de idade, que eu estava quando deixei a TV Globo, eu continuar, quer dizer, quanto tempo eu teria mais de força para aguentar esse voo no escuro? Eu digo, eu tenho que tentar, porque eu não posso morrer com esse gosto na boca de não ter tentado. Então foi isso. Tem uma pergunta do Marcelo que tem. Depois do Marcelo. É para tentar até tirar você dessa imagem de Don Quixote. Vamos usar Confissões de Adolescente como um exemplo. Quanto está custando? Como é a tua parceria com a TV Cultura? Quem paga o quê e quem fica dono do quê? E esse é um modelo para outros produtores independentes? A sua relação com a TV Cultura está abrindo um modelo para outros produtores? É um estilo. Eu já tenho esta produção com a TV Cultura e tenho um outro estilo já armado com a TV Bandeirantes. A da TV Cultura, ela é uma relação quase, aqui está o dinheiro do produto, você vai e faz o produto e você me dá. Então, eu meio que armei um orçamento dentro desta coisa cega que eu estava falando, na medida que não existia um exemplo para eu poder fazer um orçamento muito correto. A TV Cultura entrou com o que possivelmente seria para cobrir o projeto, mas já no início eu já não quis, apesar de ter meu contrato feito com a TV Cultura para poder entregar e ser feito em Betacam, eu já resolvi fazer em filme. E por que resolvi fazer em filme? Porque sabia que o custo ou o dinheiro possível de ganhar era justo. Eu não ganharia dinheiro e também para dar um passo à frente. Com a cinematografia fechada, para levantar, sabe, para botar um pouco de prata na televisão brasileira. Prata é porque o negativo é em prata, né? Uma explicação para casa. E quanto está custando a prata? A prata está custando o seguinte, a TV Cultura, ela entrou com 570 mil dólares. O produto saiu por 840 mil dólares. Quer dizer, ele deve dar uma média de perto de 40 e poucos mil dólares o capítulo. O que ainda, quer dizer, logicamente a gente está falando em termos assim, é um produto caro para a TV Cultura. Ela foi generosa, ela foi ousada. Bastante. Mas, quer dizer, a outra parte do produto, quem colocou o dinheiro foi os outros sócios, que sou eu e o Euclides. E quem tem direito do quê? Meio a meio. Nós somos donos meio a meio. Daniel. De tudo que dela provia. Uma pergunta agora do Jorge. Jorge, por favor. Esse aí Antes de mais nada... Você é mestre, né? Você é um mestre, é uma pergunta de mestre. A gente não pergunte, me ensine, Walter. Escuta, antes de mais nada, eu quero desejar muito boa sorte para o teu seriado aí, viu? Tomara que estoure e vá maravilhosamente bem. Agora, minha perguntinha, é um pouco referente ao passado. O maior desafio que eu acho para um profissional de televisão é realmente ele não ser populista num veículo de massa e num veículo cuja base econômica é o Ibope. Esse é um desafio terrível, é um fantasma que preocupa qualquer profissional de televisão com o mínimo de consciência o dia inteiro. Agora, para um profissional que é chefe
essa situação fica, então, muitíssimo mais complicada, na minha opinião. Então, eu pergunto para você, como é que você conviveu durante tanto tempo com essa contradição, com esse desafio, e se isso tem alguma coisa a ver com os muitos anos de análise que você fez, e se tem solução para esse problema, não ser populista na televisão. Eu acho que é uma questão, você sabe mais, Teresão, do que eu, mas você sabe que é uma questão de pesos e medidas. O que é? Não podemos deixar de ser populista numa certa parte. Eu acho que um dos problemas da indústria brasileira é nunca ter equilibrado essa coisa do popular, do mais ousado e do vanguardista. Quer dizer, ou ela corria para ser vanguarda, ou ela corria absolutamente para ser popular. A televisão é um grande circo que tem a obrigação de atender a N públicos. Então, quer dizer, eu acho que quando a gente conseguiu o equilíbrio de ter um programa popular, então, você falar da TV Globo, a necessidade de ter um Faustão, a necessidade de ter uma Xuxa, sabe? A necessidade de fazer até algumas novelas mais populares. Você se lembra que nós tínhamos novelas absolutamente populares e tínhamos um horário das 10 horas da noite, que era um horário que a gente propunha, que servia até de ensaio. E, logicamente, o que eu acho é o seguinte, sem esta base de vanguarda, essa base de pesquisa, tende a morrer o popular. Porque aquela coisa do você é vanguarda, ou você é novo, ou você... Por muito pouco tempo, imediatamente vem o consumo e você já virou popular. Não adiantou, Antonioni fica popular em 2 minutos. É um plano longo e tal. Então, eu acho que a coisa está no equilíbrio. A televisão não pode deixar de ser popular. Mas a gente tem que ter sempre a consciência de que, no meio dessas coisas populares, nós temos que estar sempre fazendo alguma coisa que atenda a todas as camadas do público. Com a devida proporção que nós temos desse público, né? Quantas pessoas da classe A assistem à televisão? Quantas pessoas da classe B, C, D? Então, a gente joga com essa... E não somos escravos do Ibope, né? Quem é escravo do Ibope, normalmente, é o patrocinador. Não é que a economia que é baseada no Ibope só. Agora, eu falava em populista mesmo. Popular, eu acho ótimo, tá certo, popular. O que você fala com populista? Me explica o que você quer dizer como populista. Bom, o populista é aquele, exatamente, todo mundo sabe, vamos supor, é o sujeito que se apresenta como um amigo do povo, da massa e tal, é um demagogo. E, na verdade, está simplesmente ferrando a coisa. Quando a televisão é assim? Não, veja bem, eu não estou no centro nem nada e nem estou dizendo, eu acho ao contrário, eu citaria uma porção de exemplos durante a sua gestão, em que a televisão não foi absolutamente populista, ao contrário, até foi ao contrário, foi popular no melhor, no mais amplo, no mais magnífico sentido. Nas novelas do Dias Gomes, no Braulio Pedroso, em uma porção de situações. No Volto Jorge Dantes? Não, modestamente. No meu primo Basílio, muita coisa que você... Nos Irmãos Coragem, etc. Mas eu digo, a ameaça, a espada de Damocles sobre a nossa cabeça é o populista. Esse instrumento terrível que nós temos na mão, de algum modo. Uma das coisas mais difíceis de controlar, na minha opinião, é uma novela. Viu? É onde o autor tem a maior liberdade possível, porque é incontrolável. Você não pode se debruçar em cima de cada capítulo. Você está chamando de populista a gente dar ao público exatamente o que o público está pedindo? Utilizar de uma maneira demagógica... massificar um bocado. Eu não estou dizendo que isso tenha sido feito nem nada. O que eu acho é que a minha perguntinha era só o seguinte, que é uma ameaça constante essa e, evidentemente, uma preocupação. Como eu disse, um profissional de televisão... o autor, ele vive preocupado com isso. Será que eu estou... Eu nunca tive essa preocupação, Walter. Eu sempre eu nunca tive preocupado. Eu sempre fiquei preocupado em perder o contato com o público. Isso me preocupou sempre, em fazer alguma coisa que houvesse uma reação do público. Agora, eu nunca fiquei preocupado se eu estava sendo populista, portanto, eu não consegui... Curiosamente, intuitivamente, eu diria que você nunca foi.
Mas uma diferença, porque você usou a expressão popular, que é muito importante. Eu acho que tem que ser popular mesmo, e é ótimo que seja popular, e isso é um mérito mesmo. Daniel. Mas, por exemplo, se você pegar, vamos pegar então um exemplo de fora. Desculpe se eu estou. Só mais um Será segundo. que, desculpe, Walter, será que não é uma questão de atingir resultados? Às vezes, será que não é uma visão talvez um pouco elitista essa? Será que não é mais uma questão de quando você faz um programa, o objetivo do teu programa, ou do teu filme, do teu produto, é atingir o teu público? Sem dúvida. Mas, com licença, Mas puder, se mas eu ia você- citar um exemplo exatamente de fora, para não ter problema. Por exemplo, se você. A Metro, nada mais popular, nada mais coisa do que a Metro Goldwyn Mayer, que todos nós conhecemos. Todos nós veinhos, né? Cantando na chuva. Todos nós veinhos, né? Todos nós veinhos, né? Nós veinhos, exatamente. Cantando na chuva, não é musical, Cantando na Chuva não é populista. É uma coisa inteligente, e é popularíssima. E qual seria o populista? É Eu tô louco pra saber maravilhosa. qual é o populista. Vou te dizer já. Diga. Porque, agora, o populista é, por exemplo, a Esther Williams subir lá no último trampolim e pular na água no meio daquelas mulheres dançando. É outra coisa, é diferente. Qual é a diferença? Cantando na Chuva é retirado de um contexto real. Quer dizer, houve uma mudança, o pessoal perdeu a voz, tudo. É inteligentíssima, está considerando o público assim um sujeito inteligente. Mas é um clássico, você está falando de um clássico. Mas eu estou dando um exemplo brutal da coisa. Não é? O outro não, o outro é apenas se divertindo. Olha, Uma comédia banal da Esther Williams, né? Veja que mulher bacana, olha aqui como ela nada bem, tudo, e para nisso. Daniel. Essa é a diferença em que eu vejo. Mas escuta, mas não tem nenhuma. Eu estava te perguntando das preocupações. Eu nunca passei por essa preocupação, porque eu nunca fiquei preocupado Que ótimo. em Então com não tem a nada que Esther ver com a Williams análise. mergulhando. Agora, Daniel. é interessantíssimo pensar que Pois não. você nunca ficou preocupado com isso. Fico imaginando assim, você deve ter tido muitos projetos chamados vanguardistas, projetos que eram de frente. No momento, você sentava Vários. e pensava em projetos que eram de frente. Sem Achei. dúvida. E os níveis de audiência pedindo programação, pedindo programas que atendesse ao gosto da média, porque eu entendo o nível de audiência como o gosto da média. É. E entendo alguma coisa que muitas vezes puxa para baixo. Quer dizer, como que era essa relação de você e dos seus projetos vanguardistas com a audiência? Com essa Em coisa primeiro tão lugar, média que puxa... Eu não posso deixar de dizer que eu sempre tive uma pessoa me bancando. Eu tive sempre um grande anjo da guarda, que é o famoso José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni. O Boni bancou todos os projetos mais loucos que me passassem pela cabeça. Foi sempre uma pessoa com um diálogo comigo fantástico. E o Boni teve até coisas que ele fez de extrema importância. Por exemplo, você sabe que o Malu Mulher, eu teve uma primeira versão que foi feita e o Boni mandou rasgar. Quando eu fiz o Malu Mulher, eu tinha uma ideia do Malu Mulher, contei o Malu Mulher para ele, e na hora de filmar, eu talvez tenha sido populista. Aí, quando eu mostrei os 6 episódios para o Boni disse assim, Daniel, o que você me contou era melhor que cair. Volta e pode fazer aquilo que você me contou. Você está com medo. E, agora, ao contrário, também tive programas. Por exemplo, o último programa que eu deixei lá, que era uma ideia que ficou até meia escondida, eu gravei escondido, que foi o programa Legal. O programa Legal foi gravado escondido, porque as pessoas não gostavam daquele programa. Então eu fui gravando, até as câmeras não eram da TV Globo. Eu aluguei fora da TV Globo, saía na verba da produção, fazia uma manfúfia. Agora estou entregando lá o coitado do Manuel Martins, que era o meu responsável na produção junto comigo. Então, e a gente gravou escondido, porque a gente queria gravar um programa que tivesse apenas uma câmera, junto com o diretor e os 2 atores, que era o Luiz Guimarães e a Regina Casé, para achar aquela fórmula do programa Legal. Mesmo assim, ele foi colocado, mas mesmo assim teve voltas, tudo mais, ele passou por... Mas o Boni foi sempre uma pessoa muito aberta e muito inquieta com relação a isso. Tanto eu acho que um dos sucessos da Rede Globo de televisão é esse espírito inquieto do Boni em ser receptivo a essas ideias Daniel, diferentes. Tem uma série de perguntas aqui a respeito da sua passagem pela TV Globo. Pensei que era pela Terra. Estou pensando na viagem. Eu passando aqui, virando Antônio Fagundes. Daniel, entre outros, o senhor João Batista Assis de São Paulo, o senhor Rosa Alves de Bauru, dona Rosa Alves de Bauru, do interior de São Paulo, o senhor Alessandro Sinésio, da capital, o senhor dona Ita, do Rio, também aqui da capital, o senhor Paulo Girardi de Pompeia, na capital,
E a pergunta do senhor Leonardo Miranda de Sorocaba diz o seguinte: para você conseguir tanto poder dentro da Rede Globo, você precisou ser tão maldoso com o personagem da novela Rainha da Sucata, o Renato Maia? Não, eu não acredito que um personagem... A piada Mas vocês vão ver que o Renato Maia, como você, quem já viu a novela, já sabe como termina. Quem está acompanhando agora, tapa os ouvidos, o Renato Maia no final explode. Ele realmente não suporta tamanha maldade, ele explode de tanta maldade. Eu não acho que eu tenha... A única coisa que me impulsionou na TV Globo, e me impulsiona até hoje, sabe, é exatamente o que está me fazendo estar nessa posição. É uma inquietação com o que eu estiver fazendo, é uma vontade de não ficar parado, é uma vontade de achar que pode ser feito melhor, de descobrir um novo caminho e de mudar. Eu nunca quis mudar o caminho dos outros, eu nunca achei que a culpa estava nos outros. Aí vai os anos de análise, todo que o Dusty lembrou. Eu sempre achei que o problema era comigo mesmo. E muitas vezes eu mudava a minha própria posição dentro do mesmo local. Eu sei que parece meio louco isso que eu estou dizendo. Mas eu, dentro da TV Globo, eu pedi demissão várias vezes, mudando então de posição, porque a posição que eu estava não me agradava mais. Então, quer dizer, o que acho que impulsiona uma pessoa é, primeiro, acreditar muito no que ele quer fazer. E ser inquieto, ter amor. E tem uma coisa... O que eu faço, eu gosto muito de fazer televisão. Eu adoro o veículo televisão. Mas, Daniel, você sabe que uma atitude dessa, somente isso não basta, ainda mais no país. Mesmo porque você ser pioneiro na produção independente, essa sua decisão de mudar completamente de vida profissional, não basta. Eu queria saber o seguinte, o que é preciso no país, o que é preciso mudar para se quebrar o fato de uma mesma emissora produzir, transmitir e distribuir sua produção. Na medida em que nos outros países, França, Estados Unidos e Itália, isso não ocorre e existem leis que restringem esse tipo de coisa. O que é preciso fazer? Bom, primeiro agora a gente vai ter uma grande chance no dia 3 de outubro, como você sabe. É preciso que os congressistas não sejam donos de estações, como eles são agora. Que seja bem visto. E quando a gente fala para olhar com cuidado as concessões, a gente não está falando para olhar com cuidado a concessão do Dr. Roberto ou do Saades, não. Eu estou falando das pequenas estações, das emissoras, que formam esse grande cartório de antenas que foi feito no Brasil ao final de cada mandato presidencial. O Collor, há 2 dias, um dia de ter o impeachment ou ser posto para fora, ele estava dando concessões de televisões. Isto aí é uma coisa... Então, como é que você vai fazer eles, lá dentro, votarem contra eles? Então, porque tem que ser revista a todo o processo de concessão de antenas, tem que ser visto um processo de regionalização da produção, que era uma outra coisa que é... Agora, Daniel, se é o próprio Congresso que legisla isso, como retirar da mão do Congresso isso? Exatamente. No que nós vamos votar agora. Quem é o candidato da terceirização, então? Não sei, é uma hora da gente perguntar esse, que é um dos candidatos que vai agora se apresentar e ter a coragem de dizer que vai mexer na televisãozinha do seu Gastone Ride em Santos, ou nas 2 estações do seu Sarney no Maranhão. Quem é que vai fazer isso? Em quem você vai votar para presidente? Eu não, em presidente nenhum. Até agora, realmente, eu estou numa enrascada, porque me parece que está sendo armado um mesmo bolo, com o mesmo discurso. Eu estou muito preocupado em quem eu vou votar em deputado estadual, deputado federal e nos senadores que me é permitido. Para ver, e estou querendo saber deles se eles vão fazer o voto misto, se vai ter a reforma constitucional, a reforma eleitoral. Eu acho que é por aí o caminho. Eu estou contando com isso, eu estou contando com uma democratização do Brasil. Eu estou apostando no Brasil. Então, eu acho que essa... Mas você acha que é possível isso? Eu acho que é possível. Por exemplo, pode o Brasil continuar só com 2 centros culturais na televisão, sendo o Rio de Janeiro e São Paulo, e sendo que o Rio, por causa da força da TV Globo, possui um poder muito maior no Brasil do que São Paulo? Há um desbalanço nisso? E o que a gente faz com Porto Alegre? O que a gente faz com Belo Horizonte? O que a gente faz com o Norte? Não existiria hoje Renato Aragão. Não existiria hoje Chico Anísio. Porque como é que esses artistas todos que estão sendo criados por aí, o nosso país morreu, mingou. Já, se a gente pensasse até saiu agora o livro do Chateau. O Chateau, que era dono de todas as estações,
Mas cada estação tinha sua produção própria. Você imagina o que seria aberto de trabalho se eu tivesse, nem que eles tivesse que regionalizar, que cada dessas estações de capitais tivesse que ter seus produtos regionais. Mas isso é importante. Se a sua crença nessa possibilidade de melhora não é Não, isso é baseada uma vontade no candidato, política, isso não é uma crença. Crença é religião. Crença é religião. Não, isso é vontade política. Se essa vontade política não está no candidato, que você não sabe qual candidato que você vai escolher... Não, mas a gente está falando aqui e eles estão ouvindo lá. Mas eu está te dou baseado... minha Você sugestão acha que pessoal. falta o Roberto Marinho um pouco do caráter do Chateau para essa produção regional, a abertura desse mercado regional? Não, o Chateau não estava nem preocupado com isso, porque o Chateau não tinha a concorrência que tem o Roberto Marinho aqui agora. O Roberto Marinho é outra época, o Chateaubriand foi outra época, acho que o Chateaubriand era um louco, o doutor Roberto, pelo menos uma pessoa muito cordata, é uma pessoa muito séria no seu trabalho. Ele simplesmente investiu numa produção artística de uma forma grande, ele acreditou, ele continuou bancando, deixou o dinheiro lá dentro, a coisa foi aumentando e sempre contratou os melhores profissionais. Ele sempre quis ter os melhores profissionais. Daniel, não interessasse nem que fosse comunista ou não. Daniel, não. nessa lista você não citou a TV Record, por quê? Porque a TV Record... Por causa do bispo? Hein? Não, a TV Record é uma televisão que, a rede sumiu. A rede Record. A rede Record sumiu. Ela praticamente virou uma estação aqui e tem toda uma colocação muito partidária, né? Essa coisa essa coisa dessas explorações desses bispos eletrônicos realmente me arrepiam, mais até. Quer dizer, você acha que a concessão não deveria chegar até aí? A Não, concessão acho de um que canal de eu rádio... acho que todas as crenças, todos os créditos, todos os palitos. Mas uma televisão não deve ser uma divulgação de uma religião. A televisão tem um sentido muito mais amplo do que simplesmente divulgar uma religião ou divulgar um partido político. É uma concessão pública para que as pessoas escolham. Me parece que você é bem claro nessa questão de que os congressistas, esses não deveriam ter concessões. Pelo que eu entendi, você fala até numa revisão das concessões, quer dizer, o senhor José Sarney, Antônio Carlos Magalhães, Gastone Rigg deveriam deixar de ter suas emissoras de televisão e rádio. Bom, isso é uma coisa, me parece evidente, não porque é ter vários poderes. Isso aí me parece é quase um sentido de coronéis. Realmente é um curral eleitoral. Como é que vai reverter isso? Eu não tenho a menor ideia. Agora, a gente tem que falar, nós profissionais de televisão, temos que falar que isso não é... Isso é revertido na prática do mundo dos negócios aí por baixo do pano. Muitas dessas concessões são vendidas, né, Daniel? Muitas delas são vendidas ou são repassadas. Quer dizer, ninguém pode provar oficialmente que elas foram vendidas, mas são repassadas. Elas não pertencem aos seus concessionários originais. Agora, só para caminhar na direção dessa questão da produção independente, Daniel, você não acha que existem hoje, em função dos custos das emissoras e também em função da multiplicação de canais e de segmentos de comunicação, mais oportunidades para a produção independente? Não é uma tendência essa, além da necessidade de revisões na legislação? Há uma tendência maior. Existem outros campos, né? Existem outros campos, mas eu acho ainda, eu estou clamando por campos maiores. Quando eu falo da regionalização, né? Eu acho uma coisa, só a regionalização já era uma coisa vital para nós. Quer dizer, você vê bem que essa televisão, nós estamos aqui dentro de uma televisão estatal, mas que consegue, dentro de São Paulo, manter uma personalidade, uma programação, e que em todos os lugares que ele é assistido, principalmente em São Paulo, ela é respeitada. Daniel, nós somos uma TV pública. TV pública? É o nome. Hein? O nome é público? Então eu cometi uma gafe aqui? Não. Não, mas ela não é uma fundação ligada ao preferem. Estado Privado. Hein? Nós somos uma fundação de direito privado. É uma fundação de direito privado. Exatamente. Somos uma TV pública. Eu não sabia disso. Eu pensei que ela fosse ligada ao Estado. De certa forma, ela é ligada ao Estado através de alguma aporte que o Estado faz, mas ela é uma TV pública, que é uma entidade de direito público, uma entidade privada de televisão. E que já é uma solução. Na medida que ela tem... Aliás, Daniel, como é que você vê essa questão de... Um tipo de programação e de produção que é tão respeitado. Daniel, como é que você vê essa Independente, questão de Estado e cultura? Por exemplo, hoje surge um novo debate na área de cinema, por exemplo. O Brasil viveu os seus tempos áureos do cinema com produções subsidiadas pelo Estado.
E hoje existem alas divergentes. Existe uma ala, eu não queria citar nomes aqui para não cristalizar preconceitos ou idiosincrasias, mas existem alas de cineastas que continuam aí nostálgicos do subsídio estatal, e existem outros setores que acham que a televisão tem que privatizar a cultura. Que o cinema deve ser privatizado e deve captar seus próprios recursos para poder se viabilizar. Como é que você vê isso? Não é muito diferente do que eu acho que deve ser visto na televisão. Em primeiro lugar, a gente tem que fazer uma coisa que seja rentável, né? Ou que tenha algum tipo de resposta. Depois, o que eu acho é que tem que haver algum tipo de proteção, não uma lei ou a mamata do governo que fique financiando filmes para perder dinheiro. É porque isso não deu certo, já não deu certo. E não dará certo, não dará. Agora, deve haver leis que protejam. O cinema francês vai bem, o cinema francês produz uma média de 110 filmes por ano, filmes médios que vão por volta de 1,5 milhão, 2 milhões de dólares, há alguns 2 ou 3 que são caríssimos, um Indochina, uma coisa assim, que aí vai 15 milhões de dólares, mas ele tem uma distribuição desta verba, ele tem apoio de governo, ele tem leis de proteção, ele tem obrigatoriedade. A gente precisa dessas leis, caso contrário estamos perdidos. Daniel, vamos fazer um intervalo um instantinho? Vamos. Nós vamos fazer um intervalo aqui no Roda Viva e voltamos daqui a pouquinho, conversando com o Daniel Filho, nosso entrevistado de hoje. Até já. E nós voltamos aqui no Roda Viva entrevistando hoje o Daniel Filho. Se você quiser participar, o nosso telefone aqui é o 252-6525. E o nosso fax é o 874-3454. Daniel, nós estamos de novo envolvidos aí com a campanha eleitoral e alguém já falou alguma coisa a respeito da televisão. Eu gostaria de ouvir de você o seguinte. Há quem diga que a televisão teve um papel importante na última eleição para presidente da República do Brasil. Você acha que vai ter novamente esse ano? Qual é a análise rápida que você faz sobre o que os candidatos estão mostrando atualmente na televisão para tentar conseguir o voto do eleitorado? Bom, o discurso continua canastrão, né? Eles não aprenderam ainda a falar, estão falando o mesmo discurso. Parece que foi escrito pela mesma pessoa. Apenas os atores mudam. Então dão uma interpretação diferente, uns mais fervorosos, outros mais populares, outros mais populistas, mas a interpretação e o texto é igual. Parece até uma novela, né, que muda, o tema é o mesmo, só muda os atores. Agora, a televisão, desde a época do Kennedy com o Nixon, ficou uma coisa fundamental para a eleição e para o esclarecimento dos eleitores. Mas eu acho que não vai ser, nesse discurso deles feito ou firmado, vai ser na hora em que eles pegarem num pinga-fogo ou que eles debaterem frente a frente, e aí eles serão obrigados a se mostrar como um todo, como foi que aconteceu aqui no Roda Viva. As pessoas perdem a estribeira ou acham que vão para um lado e acabam saindo por outro. Então, eu acho que aí o povo vai entender melhor e escolher melhor o seu voto. Mas a preocupação é que o estrelato está ainda nos presidentes. Eu sei que eles são os estrelos dessa grande festa, mas atenção, o presidente é o técnico. O importante é que time vai jogar. Daniel. Tereza Cristina, por favor. Tereza. Eu queria retomar umas perguntas que foram feitas pelo público. Na época em que você era um dos poderosos da Globo, tinha algumas pessoas que tinham ódio mortal a você, corriam histórias terríveis sobre Daniel Filho. Você fez alguns vilões na televisão. Como é que é o lado escuro do Daniel Filho? Meu lado negro, meu lado escuro, meu lado... Isso aí você não tem como você ser diretor-geral de uma empresa. Todos os atores que começam agora a trabalhar, primeiro assim, a coisa que eles querem ser antes de serem atores é saber se eles vão poder fazer a novela das 8. Então, o senhor quer ser ator por quê? Porque eu quero fazer a novela das 8. Então, você não tem como ser diretor-geral de uma empresa ou ter na sua mão o domínio de que script vai ser feito, qual o elenco. Apesar de que não era só a minha decisão,
mas eu era a figura que era responsabilizado. Então, angariava imensos inimigos, mas que com o tempo eles viam que eram histórias. Porque também existe um velho costume em todos os homens de negócios, é a gente sempre passar a responsabilidade para o homem lá de cima. Tem sempre alguém lá em cima que não gostou. Nunca ninguém disse, sou eu que não quero você, né? Diz assim, olha, então, olha, o Daniel vetou você. E aí eu dizia, olha, o Boni diz que não quer. E aí o Boni dizia assim, doutor Roberto diz que não quer, nem ouvi falar nesse assunto aqui. Então, um passa a bola para o outro. Então, esse lado meu é um lado de quem tem que mandar. E quem tem que mandar não pode ser simpático. Porque imagina você, se eu tenho que fazer 12 novelas por ano, eu só posso dizer 12 sims. Pense bem nisso. Você só pode dizer, durante um ano, 12 vezes sim. Então, quantas vezes você disser não, você será um vilão. E eu me lembro que uma vez eu cheguei até a propor para o nosso Walter, olha, eu acho que o único jeito de a gente solucionar o problema dos atores é montando a Bíblia. Daniel, você agora está dizendo das dificuldades de está vivendo as dificuldades de ser independente. Até 91 você era o todo-poderoso, como ela disse, da Globo e acabou de dizer que tinha o apoio quase irrestrito do Boni. Por que nessa posição na Globo você não deu vez aos independentes? Eu dei. O único projeto independente feito lá foi o Sorriso do Lagarto, que foi feito sobre a minha ordem. O único? O único, porque dentro da filosofia da Rede Globo de televisão, da filosofia que é acima de mim, que é a filosofia da família, a filosofia, como é dito, dos acionistas da empresa, não está aberto para isso. Apenas para pequenos segmentos que são feitos em produção independente, como o Globo Rural, alguns segmentos que havia durante um período do Globo Repórter. Existem pequenos programas que são feitos em segmentos independentes. Mas o broadcasting, a produção imensa, ela jamais, me foi dito, eles não têm essa vontade. Eles assim, não tem porquê eu dar a você um poder, me foi dito a mim. Você chegou a levar essa proposta de produção independente? Cheguei, era a minha ideia, eu saí felizinho com isso assim, e até levei, de puxa vida, eu posso produzir para vocês, eu posso fazer, e eles sabem que é mais barato. Mas por que? Você já viu alguma vez algum rei abdicar? Não tem por que abdicar. É um time que está ganhando, por que eles vão mudar? Possivelmente eles serão os últimos a mudar. Mas eles sabem que é melhor ser terceirizado o trabalho. Tanto é que estão tentando fazer alguma coisa nesse sentido com aquela formação do Projac. É uma coisa nesse sentido. Eu não consegui fazer porque eles não queriam. Agora, fiquei lá 10 anos com essa ideia de ser independente. E várias vezes eu quase era independente. Eu quase era independente quando produzia os seriados. O Walter sabe disso. Eu tive o primeiro núcleo independente que era desligado da Rede Globo de televisão, quando em 78 eu fui com o Casarão, eu fui produzir lá o Pecado Capital, o Casarão, era um estúdio só meu, com meus câmeras. Era mais ou menos independente, só que não me pertencia. E eu queria, como diz o Erasmo Carlos, ter alguma coisa para chamar de meu. Você não acha que Só queria, só na carona, registrar, fazer um pequeno registro aqui, puxando a sardinha para o meu lado aqui, desculpe, precisa registrar que o Gente que Faz, embora não seja uma produção independente, é um projeto independente, que já está aí no seu 2º ano e vai até o ano que vem, e todos os sábados feito pela TV1, de uma maneira talvez até não muito ortodoxa, porque tem um patrocinador e vai para a Globo, e a Globo aceita com toda a confiança na produção e vai para o ar todos os sábados. A Globo está aberta para esse segmento da produção. Ela não está aberta para o segmento que a faz deter o poder. E nessa resistência de mudar, até que ponto a figura do Dr. Roberto Marinho, quer dizer, é dele, uma coisa pessoal, ou é uma coisa familiar? E se um dia ele faltar, quer dizer, isso tende a mudar? Não sei, eu acho que não. Não, acho que não. É uma coisa familiar. É uma ideia familiar, é uma ideia passada. Daniel, familiar. o senhor Orlando Tal pergunta assim, se você fosse convidado para voltar para a Globo, você aceita? Não, no momento agora não. No momento agora tá. Agora eu quero ver que dá. Talvez daqui se eu quebrar a cara, tudo mais, eu não vou querer ser convidado. Eu vou lá pedir para voltar. Mas por enquanto eu vou aqui tentar batalhar isso. Eu acho que existe caminho, eu acho que existe televisões, essa coisa de poder. Não, você não acha que a Globo sente saudade de você? Eu acho que não. Daniel. Eu acho que eles nem notaram que eu saí.
Neuza, O seu por favor, nome sua não pergunta, é- Neuza. Vamos pela ordem, por favor. A Neuza está perguntando uma coisa. Daniel, você não acha que é um pouco mais do que uma filosofia de uma família dominar todo, de produção, a distribuição, a transmissão? Você não acha que é um pouco mais do que isso? Primeiro porque a Globo tem um domínio quase que unânime em relação à audiência. Você não acha que é um pouco, que é até uma influência extremamente política em relação a isso, na medida em que o Brasil, a exemplo de países de outros países, não tem leis que restringem esse tipo de coisa? Por exemplo, nos Estados Unidos ou mesmo em outros países europeus, jamais uma empresa que tem um jornal diário pode ter uma emissora de televisão. Ou mesmo existe restrição com relação às produções, né? As produções onde a emissora mesmo produz, a emissora mesmo transmite e etc. Você não acha que é um pouco mais do que isso, do que uma filosofia de família? Claro, você está falando absolutamente certo, é isso. Logicamente é isso. Agora, Lógico como que é quebrar isso na medida em que você deu o exemplo de como quebrar, por exemplo, situações de concessões para emissoras pequenas? Mas existem as grandes, e as grandes estão na mão de 8 famílias. Como é que você pode reorganizar esse sistema? A da TV Globo, por exemplo, que é que logicamente a gente fica falando, ela tem o seguinte, ela é extremamente competente. A Rede Globo é de uma competência assustadora. Então, quer dizer, a liderança dela, então a gente tem que dividir por etapa. A liderança dela não é uma liderança política. Ela, antes de ser um poder político, ela foi um empreendimento em profissionais competentes. Então, ela é, inicialmente, ela é competente, ela joga bem, ela sabe fazer aquilo, ela faz bem televisão. Agora, ela pode ser até comparada às produções americanas, no sentido de que ela está tão bem armada que ela consegue pegar um produto que não é muito bom, mas embalá-lo bem e você leva o produto e o produto vai em frente e não perde dinheiro com isso, como acontece com as grandes produções americanas. Então, eu acho que na parte de liderança da Rede Globo de televisão, seria uma ignorância nossa dizer assim, olha, ela é líder porque ela foi... Não, ela é líder porque o público liga nela, assiste ela, é a novela dela. E é difícil quebrar esse hábito. E várias vezes as pessoas tiveram oportunidades e pisaram na bola. Várias vezes houve a possibilidade de reverter o quadro e as outras estações não tiveram fôlego, não tiveram competência, não tiveram vontade de reverter ou dividir o quadro como é feito nos países que você citou. O queijo da produção, o queijo da audiência tem uma divisão um pouco mais... equalizada. Agora, não é a questão da TV Globo. Agora, logicamente, a questão política da família... A questão tem a ver com o país que a gente vive. Então, não adianta, na minha cabeça, o ataque puro e simples à família Marinho me parece uma coisa simples, parece assim, eu não vou ser o Brizola. A última coisa é aquele discurso brizolista, o doutor Roberto, não é o doutor Roberto, não é o doutor Roberto. Não é o doutor Roberto que fez essa lei, não é o doutor Roberto que permitiu que está aí. Ou que não fez a lei. Ou que não fez. O que acontece é que nós que podemos fazer outras coisas que não vão afetar a competência da Rede Globo de televisão. Porque eu acredito que aconteça o que acontecer, se tiver a regionalização do trabalho, a TV Globo será a primeira a se articular de uma forma e ter uma competência lá no pessoal da Bahia, do pessoal de Belo Horizonte, e vai reorganizar isso. Ou vai mandar seus produtores para os locais, alguma coisa vai acontecer nesse sentido. Porque eles sabem o quanto é importante a concorrer Agora, na televisão. de qualquer forma, com rara exceção, né, o espaço que está sendo aberto para produção independente em outras emissoras é muito mais no sentido da emissora lotear o seu horário do que realmente buscar alternativas de ideias novas, de projetos novos e tudo mais, né? E nisso a qualidade cai. O que você acha disso? Quer dizer, como mudar isso para a produção independente não ser vista como marginal? Olha, eu poderia citar para você aqui agora um exemplo. Primeiro, que é o exemplo aqui da TV Cultura, que está abrindo de uma forma bonita essa coisa para a produção da terceirização do trabalho, dentro dos limites que ela tem. A outra é a própria TV Bandeirantes, porque a TV Bandeirantes não está passando necessidade financeira de ter que pegar simplesmente produtos para pôr no ar, para quebrar o galho, o camarada vai lá, compra um horário e fala o que quer.
ela, acredito que, pelas conversas que eu tenho tido ou ouvido lá dentro, na medida que eu estou terceirizando um trabalho lá também, que é um trabalho em sociedade, que é um game show, eles estão com uma vontade de mexer e mexer nesse caminho. Agora, o que eles ainda não está bem entendido e o que a gente não pôde provar ainda enquanto produtores é o seguinte: qual é a nossa capacidade, enquanto produtores independentes, de fornecer a uma estação com regularidade, segurança, qualidade, aqueles produtos que a estação precisa e a estação quer. Porque ela tem seus anunciantes, ela tem a sua grade de exibição. Então, aí tem um jogo, tem um meio termo a ser atingido. As outras estações, o Silvio Santos continuou fazendo a produção dele, nem pensa em terceirizar, e as outras estações simplesmente não existem. Daniel, quando a gente fala, não existe. Eu queria que você desse uma explicação aqui, pelo menos duas perguntas. Eu queria dizer para você que tem muita gente que lembrando da sua atuação na TV Globo e cumprimentando você pelo seu trabalho. O senhor Ernesto Silveira de Fortaleza, por exemplo, o senhor Valdir Brenaiken, aqui de São Paulo, fala ainda da Rainha Sucata. Mas o esclarecimento é o seguinte: eu vi mais de uma pergunta aqui e eu gostaria que você respondesse a ela. O senhor Jorge Ferreira, também de São Paulo. E é o seguinte: havia ou não uma pequena participação de atores negros na produção dessas novelas ou na participação dessas novelas? É pequena. É muito pequena. Mas isso me parece que é um processo social brasileiro, né? O negro no Brasil ainda realmente, ele não tem um lugar dele definido, ele ainda é luta, ainda existe uma divisão de classe muito grande. É daí que vinha aquela crítica que os atores negros só faziam o papel do empregado doméstico. Exatamente, Quer dizer, nunca apareceu. E concerne, né? Porque a verdade é que o Brasil, com raras exceções, os negros começaram a tomar agora posições de real mando, de real destaque. Mas é um processo social brasileiro. A televisão meio que reflete isso. Agora, tem uma coisa curiosa, apenas como um dado. Você sabe que quando o rock santeiro foi proibido, na primeira versão, em 1975, a que eu dirigi, aconteceu o seguinte: a gente nunca soube exatamente porque ela tinha sido proibida. Só agora que houve a abertura que o Dias Gomes foi lá e viu por que tinha sido proibido. E uma das coisas que diziam é que nós estávamos ofendendo a igreja. E o papel que depois foi feito pelo Paulo Gracindo era, na versão que eu dirigi em 75, feito pelo Milton Gonçalves. Era a minha ideia ter posto um padre negro. Eu sempre utilizei o Milton em papel de psicanalista, padre. Sempre tentei fazer essa coisa que é meio fora da realidade brasileira, no seu total, na sua grandeza, mas essa é a real. O negro é muito pouco, é subutilizado na televisão. Tereza Cristina, por favor. Queria saber um pouco sobre o ator Daniel Filho. Você vem de uma família circense. Como é que foi a tua estreia no palco? Eu não estreiei. Qual foi o maior papel que você acha que você fez? Qual foi o maior vexame que você já deu? Eu não estreiei no palco, né? Eu nasci no palco. Portanto, tem até uma música da Judy Garland, que a primeira luz que eu vi, ela era rosa e azul, que era da Ribalta, né? Da Ribalta. E minha fralda era um papel, era uma toalha de tirar maquiagem. Isso pertence a uma música da Judy Garland, cantando Star is Born, coisa do meu tempo e do Walter Dante. Mas o melhor papel que eu fiz, eu não sei que melhor papel que eu fiz, que eu fiz bons papéis como ator, mas eu acredito que os melhores foram feitos no cinema. Eu gosto muito de uma interpretação minha de um velho filme chamado Boca de Ouro, dirigido pelo Nelson Pereira dos Santos. Gosto dos Cafajestes e gosto muito de um último que eu fiz com o Bruno Barreto, que é o Romance da Empregada. Acho que é um trabalho que me gratificou. Aliás, o Bruno disse que você vem na mesma escola de Marlon Brando. Como é que você vê esse elogio? Eu vejo que o Bruno devia estar louco quando disse isso. O maior vexame, assim, aquele papel, aquele filme, ou aquele... A interpretação que você gostaria que ninguém visse. Teve um filme que eu realmente fiquei constrangido de ter feito, que é um filme chamado O Espelho da Carne. É um filme realmente... foi um erro absurdo eu ter feito o filme. E o filme, de vez em quando, é exibido em algumas sessões sexys, em algumas dessas televisões, que me deixam constrangido. Meu filho, então, não foi o que você teve um relacionamento com o Denis Carvalho? É esse mesmo. Que eu, beijo? Não, a gente faz uma aposta e eu tenho uma... Eu
eu como Denis Carvalho, é isso? No sentido sexual. Realmente me deixou constrangido. Eu não devia ter feito. Não devia ter feito, mas está feito. Não há como negar. Como é que você constrói o teu personagem? Como é que o diretor Daniel Filho vê o ator Daniel Filho? Depois que eu passei a ser diretor, eu primeiro fui ator, quer dizer, a base é ator, né? Depois que eu passei a ser diretor, eu acho que me tornei até um melhor diretor, porque eu compreendo a cabeça e os problemas do ator. Quer dizer, quando um ator tem uma certa embananada, eu consigo detectar por onde está os problemas que ele está tendo com relação a texto, ou relação à pessoa, relação à repressão, mas todas as loucuras que podem passar na cabeça de um ator. Então, o meu diretor melhorou muito o ator Daniel Filho. Tornou o ator Daniel Filho mais humilde, no sentido de ver que um ator nada mais é do que um complemento de um espetáculo todo, né? E o ator dizia já a algumas pessoas que o ator é muito vaidoso. O ator está sempre preocupado com a cor da sua gravata, né? Então, mas estou bonito, estou bem, como é que está a minha gravata, tal. Isso é meio verdade no sentido do ator. E o meu ator também é vaidoso. Mas como tem o diretor disse, não fique preocupado com a sua gravata, você faz parte de um todo, de um espetáculo. Se está de costa agora, é para estar de costa mesmo. Então, eu acho que, é bem da verdade, eu me gosto mais como diretor do que como ator. Agora, curiosamente, numa das reportagens fornecidas pela produção do programa, estava perguntando a você é melhor diretor ou ator? Você disse, eu sou melhor produtor. Que profissional é esse, o produtor? E tem uma cultura de produção no Brasil? Fala um pouco de produtor. A gente tem produtores? É o que eu fazia na TV Globo. Era o que eu fazia na TV Globo. Eu era um produtor. Era uma pessoa que escolhe uma história, que consegue armar um time, não é? Como é que arma um espetáculo, né? Esse que é bom, como é que eu vou botar então, vamos comprar o Gabriela, e quem vai adaptar o Gabriela? A Vancini dirige o Gabriela, e quem vai adaptar? Quem vai adaptar é o Dust. Então, o Dust vai adaptar. Esta armação, quem vai ser a Gabriela? Vê o espetáculo, fala sobre eu me lembro da Banana, eu e o Dust e o Avancini, quando a gente, com o Gabriela, que era um elefante branco que a gente tinha comprado, aí entrava, porque o Gabriela não existe a história. A gente comprou o Gabriela achando que tinha uma história e não tinha. Aí a gente ficou discutindo, e o produtor entra aí, nessa hora de que ele é um cozinheiro dessa, quer dizer, o produtor é de extrema importância na televisão. Quer dizer, a verdade é que lá no início da televisão, o diretor era mais ou menos meio produtor, ou alguns autores que faziam duplas já eram meio os produtores. Agora, com a especialização, essa parte do produtor se ressente. Você vê alguns programas que não atingem a um determinado objetivo, é a ausência do produtor, é a ausência do comando, é a ausência da definição de objetivo político, de contexto do espetáculo. Não basta você pegar um bom texto e adaptá-lo. Você tem que ter uma ideia, e normalmente quem forma essa ideia é o produtor. No sentido, se a gente fosse falar aqui com uma nostalgia do nosso Dusty, que eu sou tão nostálgico que ele, até mais do que ele, eu diria, um bom produtor era o Zanuck, era o Selznick, eram produtores. Daniel, aliás, o Walter está querendo fazer uma pergunta para você há algum tempo já. Walter, espero que não seja complicado como aquela outra. Então, não, ao contrário. Não, exatamente, você citou aí, você foi, durante todo esse tempo, o tal famoso gênio do sistema. Você leu o livro, né? Do Schatz lá, do Thomas Schatz. Era o profissional escolhido pela empresa para receber os scripts e consertá-los, melhorá-los, enquadrá-los de algum modo assim. Um cargo também assim bastante dúbio, porque, por exemplo, o Daniel Taradash, um bom roteirista, Piquenique, os melhores anos da nossa vida, etc. Esse disse o seguinte, perguntaram para ele, o que faz o gênio do sistema? Ele falou assim, é simples, a gente eu entrego o meu script para ele, ele vai melhorando, até matá-lo. Agora, eu devo dizer o seguinte, eu acho muito engraçado quando se reúne assim e todo mundo começa a falar, o réu parece que fica um pouco a Globo. E, na verdade, a Globo, quando eu te fiz a pergunta do populismo, uma das poucas que
que consegue não ser populista é a Globo, porque o resto é que é terrível, assim, que fica passando filme e pronto, e são casas não chegam nem a ser televisões. Mas a minha pergunta é sobre o gênio da coisa. Você citou a Gabriela, não é pergunta, é comentário. Você citou a Gabriela, você me ajudou muito como gênio do sistema na Gabriela. Você me disse, arrebentar. de passagem você me disse o seguinte, não, você estava saindo. Aí você saiu logo, deixou o elefante branco lá. Não, eu deixei armadinho. Eu me lembro que eu participei da reunião até sim, de mas você me disse uma maquiagens coisa, e você me toda a disse roupa. uma coisa lá assim, de cara, E nós você falou tínhamos os assim, 20 primeiros capítulos prontos. eu te entreguei o capítulo, você gostou muito do começo, você falou, puxa, começa no cabaré, olha, e ele pegou aquela coisa enorme e tal, e o cabaré, você gostou muito. O resto você tinha umas certas dúvidas. Aí você disse o seguinte, Darcy, mas veja bem, você tem aí uma fita italiana na mão, o que eu tinha feito, o negócio das prostitutas. Você sabe que isso me iluminou, você não pode imaginar. Quer dizer que você foi um bom gênio do sistema. Mas eu peço permissão para falar também da prepotência dele. Eu queria dar um exemplo da extrema prepotência desse homem, porque o cargo dele é isso, um repórter mexicano, Fernando Mas, criticando o Goar Mestre, disse o seguinte, falou assim, bom, o poder desses caras que dirigem uma televisão hoje, na idade atual, só tem paralelo naqueles caras medievais, naqueles sacerdotes medievais que guardavam todo o seu conhecimento naquelas arcas, né, e tal, e iam soltando à medida que eles queriam. Essa é a acusação do Fernando, mas a tua é a seguinte, um momento de extrema prepotência sua foi o seguinte, eu estava debaixo do chuveiro, preciso dizer isso. Estava embaixo do chuveiro. Meu Deus do céu, você vai contar essa intimidade nossa? Toca o telefone. Não, pelo amor de Deus. Toca o telefone e vem uma voz de uma secretária dizendo o seguinte, o senhor Daniel Filho está na linha, com aquele tom hitchcockiano, né? Eu então pensei, pô, será que fiz alguma burrada? O roteiro será que tá ruim o roteiro? O que é tal coisa? Aguardei assim, pelado naturalmente, porque então... Molhado. Aí veio a tua voz assim, ô Darcy, eu estive vendo aqui, você está ganhando muito pouco, eu vou te aumentar. E me aumentou, assim. Não, mas essa é a maior prepotência que você praticou na TV Essa Globo, foi uma né? atitude que nunca aconteceu comigo ao longo de 200 anos de carreira. Então eu sairia daqui chateado se eu não pudesse te falar isso assim. Agora ainda bem que eu saí da Globo, porque senão iam reclamar comigo. Então agora a pergunta, Daniel, você acha que isso foi justo? Daniel, Foi, claro. Temos mais uma série de perguntas aqui. Eu gostaria que você falasse mais um pouco, aproveitando a sua participação aqui no Roda Viva. Olha, você já respondeu, de certa forma, o senhor João Pereira, da capital, o senhor Mário Augusto, também da capital, o senhor José Antônio de Jales, no interior de São Paulo, o senhor Vanderlei Zanetti, Mirandópolis, faz a seguinte pergunta a você. Quando é que nós teremos menos violência na TV, inclusive nas novelas? Você acha que tem violência de mais, violência de menos, deveria haver uma censura etária? Como a TV deveria se organizar até para atender essas reclamações, essas críticas que os pais fazem à televisão? É uma pergunta politicamente muito complexa, porque a maior violência está no jornal. Não é? Seria a gente dizer, vamos censurar as notícias ou vamos mostrar as notícias até que ponto? Não é? Quer dizer, algo mais violento do que eu tenho visto agora com essas crianças morrendo de cólera, close, daquela criança batendo o olho e fechando e morrendo. Eu acho que ficou tudo tão misturado. E é uma coisa muito nova para nós, né? Que ela só começou a ser ao vivo, a ser direto, mais ou menos com a guerra do Vietnã. Então eu acho que nós estamos vivendo um processo na televisão, todos nós, meio sem saber o que fazer. Eu acho que o jornalismo vive essa grande dúvida de até onde a notícia deve ser dada, até onde a ética, o que é. Isso aí eu acho mais complexo do que o processo da dramaturgia. O processo da dramaturgia eu acho secundário. Porque mas e no caso da ficção? Deixando da ficção, vamos falar da ficção da da própria ficção, novela. eu acho Sem violência, você acha que dá ibope? Eu acho que não tem muita violência, se a gente for ver, não tem a ficção. A ficção, ela então, o que tem numa novela, é muito exagerada. Daniel, que prende tanto a atenção das pessoas e dá esses índices tão altos? Quais são os ingredientes do sucesso? Os ingredientes da novela são sempre os mesmos. Elas não estão ligados à violência. O ingrediente da novela é sempre o amor, é sempre o afeto, é sempre as paixões perdidas,
os desencontros amorosos, os triângulos afetivos. As novelas são baseadas nisso. Novela que não tiver uma pessoa de empatia para ser romance com outra pessoa, essa novela não existe. A novela é baseada nisso. A gente pode fazer a novela mais inteligente, mais perspicaz ou mais de vanguardista possível, mas se ela não tiver o romance, o amor, é aí. A novela nada mais é, eu me cansei já de dizer isso, ela substitui a telefonista da fofoca. Então a novela, ela provoca ao espectador aquela fofoca que antigamente, quando as pessoas viviam em cidades pequenas, tinham, né? Para saber quem está namorando quem traiu quem deixou a casa de quem. Então, as novelas, basicamente, funcionam. Isso, de certa forma, não provoca impacto em algumas famílias brasileiras, especialmente no setor do interior do país? Perdão. As pessoas não reagem a isso, dizendo, olha, são relações muito, assim, tênues, fulano sai com ciclano, sai com beltrano, aí casa com um, descasa com Eu acho que eles sabem, que eu sinto na novela, para você ver que aí teve a pergunta do Renato. Eu fiz um personagem, um bandido, numa novela, né? É um bandido tão exagerado, é uma coisa tão over. E às vezes é o seguinte, que eu andava na rua, me lembro com esse Renato, e agora o Renato está passando outra vez, eu sinto que as pessoas passam por mim e brincam sobre essa vilania. E aí, Renato, continua tapeando aquela boba, não sei o quê, só isso. Fazem brincadeiras com relação à dramaturgia. Eu estou me referindo à dramaturgia. Mas não serve como exemplo de comportamento isso, Daniel, no dia a dia também? Eu não sei, eu na realidade acho que não. Porque eu acho que esta ficção, a ficção da novela, o público sabe exatamente, eu acho que ele tem, a um determinado momento, ele sabe que eles passaram a assistir uma novela. Eu acho que existe sim, é um mundo novo que nós estamos vivendo com a comunicação direta, sabe, quer dizer, a invenção da CNN, né? A ideia da CNN. Então, quando nós assistimos, aí a pergunta para todos nós, você se lembra o impacto que foi quando a gente assistiu pela CNN, entrou no ar e a gente viu a guerra do Golfo ao vivo? A gente viu uma guerra ao vivo. Aquilo que parecia ser uma brincadeira eram realmente bombas. Eu não me lembro de ter, se você me perguntasse qual é a imagem que mais te impressionou, não foi o homem na Lua, foi quando eu vi uma guerra ao vivo. Nós aqui, sul-americanos, possivelmente os europeus não, porque eles já passaram por isso, mas para nós sim. Então eu acho que uma violência está aí. Então existe esse fator novo, que é o fator a televisão transmitindo isso. Agora, tem uma outra coisa que é o seguinte, são as televisões, as majors, que a gente vai chamar, são as grandes televisões, e seus códigos de ética do que eles devem ou não transmitir. Existem televisões que transmitem tipos de programas que eu acho que, como dizia até o meu ex-patrão, Roberto Marinho, o camarada vai acabar levando a televisão para o banheiro e assistir sozinho no banheiro. Quer dizer, que a coisa vai chegando a um ponto de licenciosidade ou que vai... E agora, eu não tenho nada contra o que vai ser apresentado no canal fechado. Mas agora, quanto ao canal aberto, eu acho que coloca... deveria haver um código de ética não governamental, mas que nós... Com ou sem a participação do telespectador? O espectador, ele participa na hora que ele desliga. Eu acho que, por exemplo, quando houve nos Estados Unidos a permissividade dos filmes pornográficos que eram exibidos em todos os cinemas, o espectador passou a não ir. E mais do que isso, com uma liberdade direta, o espectador pode até processar se sentir ofendido por exemplo, pelo que foi mostrado. Se houvesse uma lei aqui. Você colocou uma significativa responsabilidade no telejornalismo. Agora, numa programação diária, tanto desenhos quanto novela e todo o resto de uma programação está voltada para essa questão de aventura, de violência. Tanto que uma cartada de um autor, quando quer aumentar, ele é pressionado para aumentar o índice de audiência de uma novela, é matar um personagem. Ele vai lá e cria uma trama paralela para matar um personagem ou criar alguma coisa relacionada à violência. Você não acha que que a violência é a principal cartada dessa coisa de chamar o telespectador, de chamar essa atenção? Olha, eu sinceramente, eu não consigo ver sob esse ponto de vista, porque isso é tão antigo, isso pertence, é tão folhetinesco. Você acha que isso não mudou? Sabe? Não, é tão Agatha Christie, a gente dizer que a Agatha Christie é uma coisa violenta. Você entende? É uma coisa, para mim, isso aí não tem a ver com comportamental. A novela, ela é tão inverossímil nela própria, ela é tão novela, ela é tão folhetinesca, que ela não pode ter a ver com comportamental. Agora, existe, quer dizer, eu acho que tem uma responsabilidade, por exemplo, dos comunicadores.
que são as pessoas que falam direto com o público, os comunicadores. Os comunicadores, eu me refiro, é o Silvio Santos, ou é a Xuxa, ou é o Renato Aragão, ou são pessoas que têm o contato direto com o público. Eles têm uma certa responsabilidade no comportamental. Isso existe, né? Então, quer dizer, eu acho a responsabilidade da Xuxa muito mais importante que a responsabilidade da novela das 8. Ou mesmo de um desenho. Ou mesmo de um desenho, porque eu acho que eles estão habituados àquilo. E agora tem mais que o desenho, que a gente tem que ligar agora, que é uma coisa muito mais forte que o desenho, que é o videogame, que é o CD-ROM, que é todo ele baseado em tiroteios, em naves, em corre para cá, corre para lá, o Mario Brothers, que são sucessos. E agora, o que precisa é a criança saber que isso aí já está aqui mais embaixo, porque não é nem a televisão, é o videogame, que é mais violento que qualquer programa de televisão. Os sangues que explodem nos videogames são fantásticos. Então, em CD-ROM fica... Falando dessa linguagem de TV, o que você achou do memorando do Boni pedindo o fim da linguagem de videoclipe? E que foi até elogiado por parte da intelectualidade brasileira. Eu não fiquei muito a par dessa coisa. Ele se referia a que tipo de programa mesmo? Cortes rápidos em novela. Isso que o Boni fez nada mais é do que, às vezes, a gente é obrigado a criar uma lei meio burra por causa do abuso. Na medida que é muita gente produzindo dentro desse sistema totalitário de uma televisão, o produtor perde noção das pontas. Então, ele não pode mais tratar o produto particularmente. Então, ele é obrigado. Eu várias vezes passei memorandos nesse sentido. Eu proibi uma vez de usar o insert. Eu proibi uma vez de usar o chroma key. O chroma key está proibido de usar. Por quê? Porque estavam usando demais. Então, eu tive que restringir para que passassem por mim e eu permitisse. Porque todo mundo, opa, apareceu o chroma key. Vamos todo mundo brincar de chroma key. Apareceu. Então, essa coisa essa editite. E editite nada mais é do que uma maneira de você... Porque o videoclipe, nada pior do que um videoclipe mal feito, como a Maria que faz... Tem videoclipes excelentemente bem narrados e videoclipes que são... monte-se o defeito, e o defeito fica fantástico. E é simplesmente uma série de montagens absurdas e é uma coisa... não quer dizer nada. Uma música toca e o cara corta no compasso para nada, né? Você acredita que o misticismo pode ser um novo filão que as novelas vão explorar? Já que em termos de livros está tendo esse... É uma coisa, é uma maneira, eu acho que deve ser, quando a gente fica místico, o povo, é porque alguma coisa está faltando nele, né? A gente sabe isso politicamente, que esse misticismo deve estar vendo com essa miséria que a gente está passando, então alguma coisa tem que restar para a pessoa. Daniel, você transformaria algum livro do Paulo Coelho em uma novela ou em uma série de televisão? Eu não sou um fã do Paulo Coelho, mas... como não é fã já porque disse, não leu ou não é fã porque não gosta? Não acho aquilo ali meio é um lero legal, mas é um lero. Para mim aquilo é um lero. Estava no deserto, eu não consegui passar da 15ª página, a coisa do deserto, aí eu pulo as páginas e continuo vendo aquele lero. Mas, no sentido populista daqui, eu, sem dúvida nenhuma, já teria feito uma minissérie, se eu ainda tivesse com poder. Tentei até fazer, numa época que isso surgiu, uma minissérie, mas não sei por que não se fechou. Eu acho que ele pediu muito dinheiro lá na Globo, mas eu tentei comprar. Eu acho que daria uma boa audiência, excelente audiência. Vai virar filme de Hollywood. É isso, eu acho que daria audiência. Agora, nem tudo que eu montei, nem tudo que eu fiz, são coisas que eu realmente assistia. Por exemplo, eu não sou um fã de novela, eu não sou um espectador de novela, eu não sou uma pessoa que me dedico a assistir novela. Daniel, você acha que, por exemplo, quando a novela mostra um padre libertino ou um empresário... Bandido. Empresário é sempre bandido. Empresário é sempre bandido. Essas coisas é maniqueísta, né? Essas coisas não formam opinião? Você acha que isso não forma opinião na cabeça das pessoas? De alguma maneira não estimula preconceitos? Eu acho que a gente estaria fazendo uma coisa de achismo. A gente estaria achismo. Eu nunca vi nenhuma uma pesquisa séria com relação a esse tipo de comportamento, né? Quer dizer, me lembro na época da censura. As pessoas da censura diziam que formava opinião, sim. Que um padre liberal podia acabar com a igreja. Ou que um rapaz que usasse droga podia provocar a droga em todo mundo. Teve até um caso
curioso foi no Malu Mulher, quando um personagem que estava prestes a perder a virgindade, estava prestes a se casar, e perguntava para a Malu se doía. E a Malu respondia que sim. E aí, então, houve uma grande revolução, porque dizendo que se Malu, olha só bem isso, que se Malu dissesse que doía, podia reprimir todas as jovens no Brasil. Vocês acreditam que isso seria verdade? Não, lógico que não. Ninguém ia deixar de dar, porque a Malu disse que dói, né? Isso sem dúvida não... Ô, Daniel, mas isso, por exemplo, num episódio isolado, sem dúvida, isso é arte. Mas isso aconteceu. Isso aconteceu. Eu teve até uma reunião em que uma secretária ficou numa situação desagradável no meio da discussão. Quando a secretária entrou, era a minha única... Eu perguntei a ela, dói ou não dói? E ela ficou nervosa, você saber, se avermelhou um pouco e disse, dói um pouco, sim. Então... Agora, quando uma novela mostra que todo empresário, por exemplo, é bandido, isso não pode formar opinião? Porque é claro que tem empresários... A novela é maniqueísta, né? Eu me lembro, eu recebia muitas reclamações dos empresários e de pessoas assim, dizia, puxa vida, mas não dá de vez em quando vocês fazerem um empresário legal. É claro que tem empresários que não são bons e tem empresários que são bons. Mas num país como o nosso, tem um reflexo do nosso país. Num país como o nosso, tão dividido entre milionários e miseráveis, então a coisa ficou guerra de Brancaleone mesmo. Então ficou difícil. Possivelmente você vê o filme americano, eles apresentam milionários simpáticos, porque isto aí pertence à sua cultura. As pessoas ficarem ricos, ficarem bem, tem 2 automóveis, tudo mais. Mas num país miserável como o nosso, ficou esse maniqueísmo. É maniqueísta, é ruim, Daniel, mas reflete o que o povo sente. Daniel, já que você está falando em algumas questões econômicas e bilionárias, etc., e você contou agora há pouco a respeito dessa iniciativa que você está fazendo junto com a TV Cultura, como é que isso foi bancado, você bancou uma parte disso. E nós estamos exatamente na implantação de um plano de estabilização econômica no país, que é o advento da nova moeda, o real, que já está em circulação. E eu entrei pelo cano porque o contrato tinha uma relação com o dólar e o dólar agora, por enquanto. Mas eu perguntaria a você o seguinte, o que significa isso, Daniel? Você acredita no plano real? Você acredita nessa estabilização econômica pela qual o país está passando? Olha, eu acredito que é um plano bom, como todo mundo já disse. E agora eu estou muito preocupada com a vontade política nossa brasileira. Será que alguma vez, algum dia, nós brasileiros vamos ter coragem e segurança e vamos votar direito e vamos escrever? Eu queria fazer um concurso, perguntar às pessoas se elas se lembram do último deputado, do último senador, do último vereador, do último prefeito, do último governador que eles votaram. Então, dessa vez, que todos eles escrevessem naquele papelzinho que dão para a gente quando a gente acaba de votar, ali para eles não esquecerem, com lapisinhos, o nome de quem eles votaram, e aí, então, ir cobrar aquilo que aquele camarada prometeu, ou aquilo que ele prometeu à sua classe. Eu acho que cada um de nós devia votar em representantes da nossa classe, já que não foi dado um voto distrital, nem um voto proporcional, pelo menos que a gente votasse nas pessoas com interesses na nossa classe, votasse na gente. Daniel, você não acha que, de certa forma, os meios de comunicação também, a propriedade desse meio de comunicação, contribui para que isso que você acabou de dizer não aconteça? Através das distribuições, desses canais de rádio e televisão que você citou? Claro, sem dúvida nenhuma. Nós estamos com um véu aqui na nossa frente e que é difícil mudar. Acredito que algumas televisões mais liberais consigam botar todos esses candidatos, principalmente os deputados, senadores, à frente do público e o público consiga ver claramente. Daniel, muito obrigado pela sua gentileza, pela participação aqui no nosso Roda Viva. Muito obrigado. Obrigado a vocês, obrigado pela gentileza e pela maneira tão carinhosa que vocês me trataram. Ok, nosso agradecimento também aos jornalistas que foram convidados, aos telespectadores que nos acompanharam. E o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 23 horas. Até lá, obrigado. Boa noite.